Boa noite, queridos irmãos, que aqui estamos na casa do Senhor, para aqueles que se agregam a nós através dos meios de comunicação, que se sintam também acolhidos neste momento de reflexão e, sobretudo, de intercessão. Também possamos nos lembrar nas nossas orações, apesar do distanciamento, que possamos ir telefonando aos nossos irmãos. Um bem-aja à irmã Fernanda Vieira, que apesar de ter partido o seu braço, está em recuperação, que ela se continue a estar animada. E o irmão Luís Mesquita, que foi para bem mais longe e que se submeteu a uma cirurgia, que em breve possa estar junto dos seus e tudo possa correr bem também. A mensagem que vos trago hoje, não sei se podem projetar a imagem que eu pedi que pudessem projetar. Quando olhamos para esta imagem, eu acho que todos nós identificamos esta imagem, não é? Trata-se de um cartão de cidadão, ou também chamado um documento de identificação. Este documento anda sempre connosco, ou deverá andar sempre connosco, e tem vários elementos, mas acima de tudo tem muitos números. Acabamos por estar referenciados por vários números. Alguns de nós já decoram alguns, que não é preciso ir consultar, há outros que é preciso ir consultar. Porquê é que vos mostro esta imagem? Aquilo que hoje gostaria de vos falar tem a ver com identidade. Afinal, quem somos? Somos um cartão de cidadão, um documento de identificação. É este documento que mostra quem eu sou. Quem és tu, querido amigo? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ao começarmos a ler, é um texto que todos conhecemos. Diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Afinal, então, quem somos? A resposta que poderemos dar quando interpelamos alguém, se eu estiver com um amigo e lhe perguntar quem és tu, poderá dizer, olha, eu sou estudante, outro poderá dizer, eu sou enfermeira, sou professor, sou advogado, mas isto não identifica. Aqui a pessoa está a responder àquilo que ele faz, àquilo em que trabalha, à sua profissão. Mas na sua essência, quem sou eu? A nossa identidade estará misturada com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós temos. A nossa identidade acha-se por aquilo que nós realmente possuímos. Lá no fundo, em essência, não pensamos muito sobre esta questão do que é que somos. E desculpem-me estas perguntas quase existenciais, não é? Há estudos que falam muito hoje em dia nas redes sociais. E realmente as redes sociais vêm revelando algumas coisas interessantes, outras coisas preocupantes. E nas redes sociais atuais há uma expectativa de que do que é que os outros esperam de nós. E assim, quando se coloca uma foto ou se coloca algum comentário, acabamos por ficar reféns da expectativa das respostas. Ou seja, dos likes, dos gostos, dos comentários que possam fazer. E dependemos então da opinião dos outros. E não refletimos sobre verdadeiramente o que é que Deus pensa de mim, o que é que Deus pensa de vós, o que é que Deus pensa de cada um de nós. E assim,
Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais acabam por alimentar a necessidade de uma autopromoção. E esta autopromoção quase que tem umas raízes narcisistas, não é? Porque, sobretudo, pessoas que são solitárias, introvertidas, acabam por gastar muito tempo nestas redes sociais como uma forma de interagirem com o mundo. E às vezes estas pessoas que são introvertidas, que são muitas vezes tímidas, que não se relacionam muito com os outros, nesta vastidão das redes sociais têm centenas de amigos. Receber assim um comentário num post estimula a autoestima e também pode aliviar a solidão. As pessoas esperam que haja uma reação numa foto que publicam, esperam que haja reação quando põem um lugar bonito onde passaram férias, onde foram passear. Porém, na era deste imediatismo, cria-se uma angústia, uma ansiedade que, pela busca destes feedbacks, destas respostas, e, no fundo, há a carência preponderante de pertencer e de ser aceite. Tudo isto acaba por nos distanciar da verdadeira identidade. Afinal, quem sou eu? Quem és tu? Quem somos nós na verdadeira essência? Sou aquilo que os outros esperam de mim? Serei aquela pessoa porque visto de determinada maneira? Sou porque ando numa determinada universidade? Sou porque tirei um determinado curso? Sou porque tenho uma determinada profissão? A identidade é muito importante. Então, esmiuçando um bocadinho, porque na sociedade massificada de hoje, em que tudo é muito superficial, às vezes até muito banal e até descartável, não é fácil manter uma identidade. E na sociedade que temos, e até em termos culturais, as pessoas acabam por ter maneiras próprias de se identificarem e de terem esta identidade. Provavelmente, se pensarmos no meio da igreja, temos muito hábitos de nos apresentarmos como irmãos, ou então, às vezes, até por uma cultura já de longa data. O meu pai ou o meu avô era pastor, eu sou pastor, ou então o meu pai é médico, eu sou enfermeira, mas isto não revela a nossa identidade. A cultura ocidentalizada tem 3 caminhos para a formação da identidade. Primeiro, ela diz que eu sou aquilo que eu faço. Segundo ponto, ela diz o que dizem a meu respeito, aquilo que acham. E em terceiro lugar, ela diz aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho. Em outras palavras, o valor de alguém está relacionado com o seu sucesso, com a sua popularidade e com as suas posses. E grande parte das nossas energias muitas vezes são gastas nisto, na procura de sucesso, de podermos ser reconhecidos, de obtermos mais algumas coisas materiais, mas muitas vezes até de ter algum poder, alguma preponderância, alguma influência, de ter mais seguidores nas redes sociais. Buscamos tudo isso e acabamos por nos apegar, vivendo em relacionamentos fictícios, às vezes ter até certas discussões ou conflitos, que alguns chamam de felicidade, eu chamaria se calhar de uma vivência ilusória. Voltemos ao nosso texto inicial do apóstolo Pedro, que fala desta geração eleita.
possamos ter o verso da Bíblia aberto e pensarmos um bocadinho quais são algumas características que este verso nos menciona. Ele vai falar do seu chamado, a geração eleita. Vai focar depois a natureza, ou seja, o sacerdócio real. Um outro aspecto vai falar do caráter. É uma nação santa. E depois também a identidade, ao mostrar que é um povo exclusivo. E finalmente a missão, quando diz anunciar as grandezas do nosso Deus. A identidade, o enfoque, é a parte importante deste versículo. Deste povo e desta geração eleita. Se formos logo ao livro de Gênesis, é um livro que, por ser a Gênese, o princípio, vai referenciar muito bem a identidade. Vamos abrir o capítulo 1 de Gênesis e ler os versos 26 e 27. No capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, podemos perceber bem aqui o aspecto importante da identidade. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este é um verso que já pudemos estudar aqui há umas semanas na escola sabatina, mas é muito importante ter a correta compreensão de quem somos. É imprescindível porque esta é a base do nosso fortalecimento espiritual. Assim, um dos elementos mais importantes para a nossa caminhada, para a nossa vida espiritual, é a certeza de quem somos. A identidade acaba por comunicar autoestima, exerce grande influência na nossa maneira de viver e de reagir às circunstâncias. A identidade vai afetar a nossa visão do mundo e até dos nossos pensamentos, sentimentos e decisões. Quem somos, quem eu sou realmente, tem a força de determinar se eu vou ter uma vida oprimida, se eu vou ter uma vida que liberta, se eu vou escolher ter uma vida sobrecarregada ou uma vida leve. Quando descobrimos a nossa identidade, também conhecemos o nosso valor. Que valor tenho eu? E isso vai certamente afetar todos os relacionamentos que eu tenho. De facto, o ser humano tem uma grande necessidade de ser valorizado, de que lhe atribuam valor. E, curiosamente, há uma das parábolas de Jesus, como tantas que ele demonstrou, mas agora não me tenho aqui bem presente onde está, mas creio que é no livro de João, em que a parábola vai identificar o pastor que dá nome às ovelhas. E o texto acaba por referenciar que elas ouvem a sua voz e o reconhecem. Assim, o direito de comunicar uma identidade deve-se ao facto de o pastor dar a vida pelas suas ovelhas. Assim, queridos irmãos, queridos amigos, Deus é o único que tem o direito de comunicar identidade e valor a cada um de nós. Sendo assim, é à voz de Deus que nós devemos certamente seguir, este bom pastor. Além da criação que há pouco referenciámos no capítulo 1 de Gênesis, há um outro episódio no Novo Testamento que é uma grande referência sobre identidade.
E o exemplo que vos trago, e que é um episódio que todos conhecemos, é uma referência, é o batismo de Jesus. E quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo se manifesta em forma de uma pomba. E há uma voz que referencia alguma coisa extraordinária. Vamos abrir em Mateus 3, capítulo 3 de Mateus, o verso 16 e 17. O episódio é sobre o batismo, como já tinha referenciado, mas aqui temos uma referência muito grande à identidade. Diz o seguinte: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então esta voz do céu, a voz de Deus, referencia que Jesus é o Filho amado. Jesus é especial. É uma declaração forte de identidade. Jesus ouviu a própria voz de Deus, a dizer quem ele era. Filho de Deus, amado e querido. Ao continuarmos a ler o texto bíblico, nós percebemos que logo após o batismo, Jesus vai para um local totalmente diferente. Podemos imaginar o Jordão, a paisagem envolvente, tudo era aprazível, e agora Jesus vai para um local totalmente o oposto. Jesus vai para o deserto. É neste momento em que Jesus é levado para o deserto para se preparar para o seu ministério. Sabemos que Jesus passou ali 40 dias em jejum e oração. E aquilo que vai acontecer em Mateus 4, a partir do verso 1 ao verso 11, é um grande contraste e um grande teste à identidade que há pouco referenciámos no capítulo 3, logo após o batismo de Jesus. Vamos então ler Mateus 4, os versos 1 a 11. É um texto um bocadinho longo, mas que nos vai ajudar a pensarmos sobre este aspecto da identidade. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E continua: Novamente o transportou o diabo a um monte mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Prezados irmãos, neste texto nós vemos que há aqui uma frase que é repetida: Se tu és o Filho de Deus. O inimigo vai pôr em xeque a identidade de Jesus. Aquilo que nós lemos no episódio do batismo. E em 3 aspectos que o inimigo vai testar Jesus. No primeiro, é a transformação das pedras em pão. No segundo, Cristo é desafiado
julgar do topo do templo com o objetivo de que os anjos o protegessem. E em terceiro lugar, é a prostrar-se para receber riqueza, prosperidade de todos os reinos. Assim, o objetivo era levar Jesus a negar a sua identidade, a negar a voz de Deus, no meio de construir a sua maneira de estar em 3 aspectos. Fazer um milagre, transformar pedras em pão, nenhum de nós conseguiria. No segundo aspecto, provar a sua popularidade. E no terceiro, ter riqueza e poder. É impressionante que estes 3 pontos da tentação de Jesus acabam por coincidir com os 3 aspectos que há pouco vos referenciei, que a sociedade muitas vezes acaba por mostrar, que é a construção da identidade. Tem um pacote de questionamentos à nossa identidade, mas devemos concluir, às vezes, pensar, então eu tenho que deixar o sucesso, a fama, as riquezas, não é isso que está em causa, mas é nós pensarmos verdadeiramente naquilo que somos e porque estamos aqui. A grande luta à nossa frente será sempre de abandonar aquilo que o mundo oferece, rejeitar muitas vezes algumas ambições e aspirações em detrimento dos valores que devemos seguir, mas devemos clamar a nossa verdadeira identidade de acordo com Gênesis, criados à imagem e semelhança do nosso Deus. O inimigo tentou a Jesus em 3 aspectos essenciais que são muito coincidentes com aquilo que o inimigo fez no Jardim do Éden. Também testou Adão e Eva na sua identidade. Primeiro aspecto, está em Gênesis 3, no apetite. O fruto era agradável aos olhos. Jesus também foi testado no apetite. Segundo aspecto, presunção. Quando vemos que a serpente diz que os seus olhos se abrirão e eles serão como Deus. Presunção. Vaidade. E o terceiro aspecto, o poder e dinheiro, quando nós vemos que a árvore era desejável para dar entendimento, para lhes dar grande conhecimento. A estratégia é exatamente a mesma. Precisamos nós das coisas para termos o verdadeiro valor? Se esquecermos a nossa verdadeira identidade de Gênesis, o inimigo vai sair vencedor naquilo que ele nos tentar. É em Deus que encontramos a nossa verdadeira identidade e valor. Ele é o princípio de todas as coisas. Assim, a nossa fé e prática necessitam estar enraizadas em Deus e a existência humana deriva da existência divina. Podemos dizer que isto quase que quebra o paradigma, penso, logo existo, não é? Uma frase típica, mas nós devemos pensar, sim, eu existo pelo poder de Deus Criador. O centro da vida deixa de ser o ser humano e passa a ser o ser divino. Temos assim liberdade para não ter que provar nada a ninguém, mas termos a certeza do nosso verdadeiro valor, da nossa identidade. E é muitas vezes quando nos despimos do sucesso, da popularidade ou do poder, que acabamos por ser mais próximos uns dos outros, por podermos ter mais atenção para com as necessidades humanas. Nas palavras dos profetas da Antiguidade podemos encontrar algo que precisamos muitas vezes de ler e reler para encontrar a nossa verdadeira origem e o nosso valor. Eu vou só referenciar Jeremias e Isaías. Se quiserem, teríamos outros profetas que também falam deste aspecto,
Vamos abrir em Jeremias, capítulo 1, verso 5. São passagens que todos conhecemos e acho que nos confortam bastante. Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Se avançarmos um bocadinho mais no livro de Jeremias, no capítulo 31, 3, tem outro verso muito, muito bonito. Jeremias 31, 3 diz: Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Aqui nestas frases temos o real valor do ser humano. E depois Isaías 49, 16, dos versos mais lindos da Bíblia, como tantos outros, mas este diz: Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Assim, queridos amigos, queridos irmãos, a identidade é muito mais do que uma foto ou um número num cartão de cidadão. É muito mais do que alguma imagem que possamos publicar nas redes sociais. É sermos da forma que Deus nos fez. Esta é a imagem genuína. Identidade genuína de quem nos fez e morreu por nós. Devemos assim ser autênticos e idênticos somente àquele que nos criou, à sua imagem e semelhança, o nosso Criador. Nos momentos em que o inimigo nos tentar a provar a nossa identidade e valor, clamemos pela verdadeira identidade que é proferida na voz de Deus. Tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. E a ferramenta para vencer a tentação é através da palavra de Deus. Jesus demonstrou de uma forma impecável que, ao debater na tentação, tudo debateu com a palavra de Deus. Se nós não estivermos ligados à fonte, se não tivermos um relacionamento com o nosso Deus, a nossa fé vai vacilar, a nossa identidade também. E o inimigo poderá sair vencedor. Só poderemos vencer se estivermos agarrados à fonte do nosso Deus, através do estudo, da oração. Basear a aceitação em Deus, porque é Ele que nos ama de uma forma extraordinária. Cada um de nós que aqui está somos chamados filhos. Existe prova maior de amor do que esta? Podemos não ser aceitos pelos outros, podemos não ser compreendidos pelos outros, mas com Deus tudo é diferente. Porque Ele nos aceita, Ele nos dá o real valor. Cada um de nós é muito precioso para Jesus. Qual é a pessoa que mais nos ama, queridos irmãos? O nosso Deus Criador. Se perguntarmos a Deus qual é o nosso valor, Ele vai mostrar? Estão cravadas nas palmas das mãos. Foi com o sangue precioso de Jesus. Ele nos deu esse grande valor. Somos a ovelha amada de Deus. Somos a menina dos olhos. A menina é a coisa mais pequenina que nós temos e mais frágil. Mas é como se fosse cada um de nós a paixão da vida de Deus. Somos a noiva de Cristo. A palavra de Deus assim diz. O olhar de amor de Deus para cada um de nós é indescritível. Só nele encontramos a nossa verdadeira identidade. Então, quando nos perguntarem a quem pertencemos, pertencemos a Deus, o nosso Criador. Quanto é que valemos? Valemos muito, o sangue do Filho de Deus. E o que realmente importa, ser aceite por Deus. Assim, queridos irmãos,
nesta noite, para mim e para vós, é que possamos saber verdadeiramente onde baseamos a nossa identidade, qual o parâmetro que nós usamos para reconhecer o nosso real valor, e oremos para que o nosso desejo não seja sermos aceitos pelos outros, sermos reconhecidos, mas acima de tudo sermos aceitos e reconhecidos por Deus, porque Ele sempre, sempre nos amará. Ele é a nossa força, a fonte da nossa identidade. Este acaba por ser um cristianismo e uma vivência que liberta, porque sempre que não sabemos aquilo que somos, andaremos perdidos. Mas graças a Deus que Ele nos dá esta identidade genuína de sermos seus filhos e de sermos amados por Ele. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude e que possamos encontrar sempre o nosso real valor na caminhada que fazemos com o nosso Deus.